Boa tarde a todos. Estão todos bem? Continuam se cuidando? Vamos dar início a mais uma sessão. Vamos fazer a nossa prece. Elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos espíritos bondosos, agradecendo sempre a oportunidade da vida, que possam nos iluminar, nos assistir. Possamos envolver amorosamente a todos aqueles que necessitam, por aqueles que passam por alguma provação. Que Deus os conforte, os abençoe. Dá-nos a serenidade, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Então vamos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. O duelo. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1861. Este capítulo, esse tema sobre o duelo, ele é tratado nos vários itens, de 11 a 16. São várias passagens sobre esse assunto. Nós vamos pegar alguns trechos que eu achei importante. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve levar a um destino certo, faz pouco caso das contrariedades do caminho e dele nunca se desvia. De olhos fixos na meta a que se destina, pouco lhe importa se os obstáculos e os espinhos do caminho podem lhe causar danos, já que eles apenas o roçam sem ferir e não o impedem de avançar. Então, nesse pedaço, nós podemos observar que, se a nossa meta é a nossa evolução, qualquer tropeço que nós tenhamos no caminho, ele vai servir como um aprendizado, né, como um aperfeiçoamento para a gente conseguir chegar nos entretantos, que é a nossa evolução. Então, ele vai simplesmente, como ele fala aqui, nos tocar sem ferir e não vai nos impedir de avançar. Se pegarmos o duelo, ele surgiu no século X e XII. Era um ato autorizado pela sociedade, onde a honra precisava ser lavada, né? E uma forma de justificar essa lavagem da honra, dessa ação, era como se fosse o julgamento de Deus, né? Então, aqui no item 13, a gente vê isso, ele comenta: o duelo, que antigamente se chamava de julgamento de Deus, é um desses costumes bárbaros que ainda tem vestígios na nossa sociedade. Com certeza ele ainda tem vestígios na nossa sociedade. Ele pode não ser, né, o duelo de armas, de fogo, né, de luta, mas ele tem várias vertentes aí que nós vamos comentar daqui a pouco. E ainda naquela época, éramos infinitamente menos culpados. Até mesmo a denominação julgamento de Deus indicava uma fé ingênua. É bem verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar morrer um inocente, enquanto num duelo tudo se lança à força bruta. De tal maneira que o ofendido é quem geralmente morre. Então,
existia aí essa ingenuidade em relação à ideia de pensar que era um julgamento de Deus mesmo em relação a tudo isso, né? E podia-se morrer inocentemente, né? Enquanto não podia deixar morrer um inocente, isso não podia. Mas num duelo tudo era possível. O que nós podemos definir como duelo? Duelo é um combate entre duas pessoas. Luta com armas iguais. Qualquer forma de combate, luta, desafio, oposição, duelo de ideias, duelo entre tendências. Então veja quanto abrangente é essa ação, né? Onde o opositor ele vai sempre desafiar aquele a quem é o prejudicado ali, né? Para honrar-se, certo? Nós vemos que na época de Kardec, os espíritos se preocupavam muito com esse assunto. Por quê? Porque era algo que acontecia na própria sociedade. E a preocupação dos espíritos em comentar sobre isso que nós temos no Evangelho e temos também no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, nós temos a lei de destruição, a questão 757. Então, ele fala assim: o duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa, porque se era para lavar a honra, alguém me desafiou, eu vou retrucar. Eu vou, né, também ali considerar legítima defesa. Então, os espíritos respondem: não, é um homicídio. É um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como o combate que se considerava outrora como o juízo de Deus. Então, mais uma vez, porque ali no Evangelho nós vemos que ele coloca como sendo também uma coisa ridícula, aqui novamente o Espírito de verdade responde: não, é simplesmente, né, ou uma situação ridícula, né? Morrer por algo onde um obstáculo foi criado ali, o orgulho e a prepotência vão estar em grande êxito. Na outra questão, 758. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? É um suicídio. E quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? Os dois, né? É um e outro, a resposta completa. É um e outro, ou seja, é um homicídio e um suicídio. Porque tanto daquele que se mata, né, morre, aquele que também vai provocar isso, ele pode morrer. Então, são as duas coisas. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro, porque ele atenta friamente, de propósito deliberado, contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Então, de que valeu a encarnação? De que valeu implorar para reencarnar e conquistar ali, né, a dívida dos seus débitos, né, o resgate dos seus débitos? Não valeu, porque inutilmente, sem proveito, ele coloca a sua encarnação toda à mercê de um duelo. Questão 759. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? O orgulho e a vaidade. Então, duas chagas da humanidade.
Se nós pegarmos no Evangelho, constantemente nós estamos vendo o orgulho, né, a vaidade, esses dois sentimentos que provocam, né, feridas que nós vamos levar ainda muito tempo para curar. Então, esses dois sentimentos, a gente sempre, né, vão nos levar a situações difíceis. E, como um tópico final, ele diz: há mais de grandeza e de verdade, de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão. E em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Muitas vezes a gente observa que é difícil essa situação, né? Mas como no Evangelho nos disse ali naquele primeiro tópico, nós não podemos deixar o nosso caminho para a nossa evolução, esses empecilhos nos ferirem, nós devemos avançar, né? Então eu não vou ficar pensando aqui, porque o que é que a pessoa me falou, né? Ela me ofendeu, eu não vou deixar dessa maneira, eu vou tomar ali alguma atitude. As pessoas do próprio convívio, da própria sociedade, elas cobram, elas vão dizer: você não vai deixar ele falar isto, você não vai fazer nada. Quer dizer, existe um instigamento dessa pessoa para que ela tome uma atitude. E o que nós vemos hoje em dia, o duelo atual, são simplesmente as mídias, as redes sociais, onde eu posso comentar ali, dar a minha opinião sem ser pedida, né, provocando a esse opositor situações das mais diversas. Então, hoje mudaram-se as armas, mas o duelo continua. São os duelos das palavras, são os duelos mentais, que vão provocar situações muito constrangedoras. E como nas redes sociais eu não preciso até mesmo me declarar, dizer quem sou eu, o que eu estou falando, eu posso me omitir, isso fica numa situação muito complicada, né? Sem contar que nós estamos vivendo a época das eleições, momento político, e onde o orgulho e a vaidade vêm sobressaindo-se imensamente. Vejamos que a partir de agora, aqueles que vão disputar, eles começam a aclarar ali situações constrangedoras do opositor. Por quê? Porque eu quero que todo mundo se volte para mim, porque eu quero ganhar a eleição e quero me mostrar, né, que eu sou o melhor. Então eu vou apontar o dedo para as dificuldades daquele outro candidato, eu vou tocar ali, né, em situações mais delicadas possíveis. Então, nós temos que tomar o devido cuidado para que nós também não interferiremos nas atitudes, nos pensamentos dessas pessoas. Então, toda a vibração possível para que a gente consiga não entrar nessa sintonia desse duelo. Muitas vezes nós temos o duelo mental. O que é esse duelo mental? É algo que eu começo a vibrar, que eu começo a pensar, né? E que eu estou na minha individualidade ali escondido, porque o meu corpo físico ainda não consegue, né, transparecer o que o meu espírito pensa. Mas nós sabemos que a espiritualidade, seja ela dos bons espíritos como dos espíritos em dificuldades, ele vai poder captar todas essas vibrações e instigar para que a gente
possa se colocar nessas situações e sermos instrumentos de situações difíceis. Por quê? Porque nós não dominamos as nossas más tendências, nós temos ali arraigado o nosso orgulho, nós temos ainda arraigado a nossa vaidade, e é isso, né, que vai florescer muitas vezes numa situação de mexer com o nosso orgulho e nos fazer provocar essa ira e que vai chegar a situações mais delicadas, né? A gente tem que policiar os nossos pensamentos para que a gente não se ligue em situações difíceis, né? Principalmente nos momentos em que nós estamos vivendo dentro, né, da nossa sociedade. Momentos políticos, momentos marcantes, são situações onde temos que nos manter com serenidade, né? Temos que comentar também sobre a questão do politicamente correto, que tem também o orgulho e a prepotência por detrás. Não é? Eu vou me basear sempre politicamente correto e aí eu vou defender isso com unhas e dentes. Então, tomar-se o cuidado do que realmente eu estou provocando para o meu próximo e me comprometendo também naquela encarnação com mais situações que pode muitas vezes a gente até desconhecer. Magoar alguém, prejudicar alguém por uma colocação, né, desse tipo e que nós vamos ter que resgatar num breve tempo. Pode até mesmo ser nesta encarnação. Ok? Então, que vigiemos, né? Orai e vigiai. Podemos orar, mas vigiar muito mais os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que não venhamos a sucumbir, né, essas vibrações de duelos, porque ele ainda existe na nossa sociedade. Mudaram-se apenas as armas. Tudo bem? Fiquem então com Deus, né? Obrigada pela oportunidade de mais uma vez poder falar um pouco, né, sobre essa doutrina tão maravilhosa e daremos continuidade aí com a segunda parte. Obrigada, até mais. Boa tarde a todos. Nós vamos retomar então o conto que nós estamos vendo do livro Nas Telas do Infinito, da Ivone Pereira, um conto trazido pelo Dr. Bezerra de Menezes. E nós vamos retomar então aquela ideia que nós estávamos colocando ali ao final do último encontro. Então, retomando ali a questão do Livro dos Espíritos que nós comentamos, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, o bem negligenciado é um mal. Então, retomando aquela ideia daquela mulher rica que encomendou todas aquelas roupas, aquele enxoval para a mãe, a Dona Dolores e a Palmirinha, e que não quis recebê-la, na verdade, ela não fez apenas, ela não perdeu uma oportunidade de fazer o bem. Na verdade, ela fez um grande mal. Por que ela fez um grande mal? Porque ela desprezou um ser humano. Pela condição social, ela desprezou, ela desvalorizou aquele nobre serviço, tanto que ela escolheu a mãe e a filha para cuidarem do seu enxoval, né? No entanto, ela não quis valorizar porque elas não eram estilistas de ambientes mais refinados.
Então, isso é um grande mal, desprezar um ser humano, fazer com que ele deixe e não acredite mais no seu próprio valor, deixe de acreditar no seu dom, na riqueza do seu trabalho, nos seus dotes, porque alguém frio, insensível, decide desvalorizá-lo por conveniências. Então, é um ponto que nós temos que pensar muito nesse sentido. Isso é falta de escrúpulo, isso é exploração do trabalho do outro, deixando de valorizar para não se beneficiar. Então, realmente, a moça que encomendou o enxoval, ela não foi apenas negligente, ela não perdeu uma oportunidade de fazer o bem, ela fez o mal, né? Então, diante dessa retomada, vamos dar continuidade ao texto, então, na narração de Dr. Bezerra de Menezes. Talvez a jovem bordadeira se contivesse, preferindo o regaço materno a desvios impudicos da prostituição, se a noiva exigente para quem confeccionava o rico enxoval, senhora de tantas peças de cambraia como de um coração egoísta e caliginoso, se portasse com humanidade, concedendo o adiantamento de parte do salário solicitado na manhã daquele dia. O certo é que a fome é péssima conselheira, que a miséria produz revoltas e desvarios, e que só um coração inspirado no ardor de uma fé imaculada na bondade celeste atravessará testemunhos como esse, cumprindo os dispositivos evangélicos, isto é, valendo-se da doçura da paciência, firmando-se no cajado da esperança. Daí se pode deduzir e reconhecer a necessidade de as almas cristianizadas ou simplesmente amáveis partirem em socorro do faminto que estertora no grabato, que seria o catre, né, o leito ali muito simples, de espinhosos complexos, tão baldo de pão como de luz moral e espiritual, salvaguardando-o para o cumprimento de sagrados compromissos para com as leis do dever. Então, vamos lá. Pelo alvorecer, Palmirinha não voltara, vamos retomar a narrativa dos fatos, né? Pelo alvorecer, Palmirinha não voltara ainda. Dolores febril, incerta, martirizada agora por funda amargura, como jamais o fora no pretérito, esperava a noite toda atrás das vidraças discretas, ora em lágrimas ardentes, como fogos que lhe queimassem o coração, ora com os olhos secos e dilatados, transidos de horror diante da brutal realidade que se delineava. Mamãe, perdoa-me. Ela encontra pela manhã, ela recebe um bilhete que o próprio filhinho traz, né, que alguém entrega para ele, e a filha tinha dito o seguinte: mamãe, perdoa-me. Não pude suportar por mais tempo a horrível situação em que vivemos. Sou de certo ingrata e desumana, mas a miséria e as humilhações desesperavam-me. Nunca mais voltarei para casa. Não devo voltar. Remeto a importância junto a esta, porque é preciso que a senhora e as crianças almocem hoje. Adeus. Assim sucedeu. Palmira nunca mais regressou à casa paternal. Preferiu acomodar-se aos ambientes para onde arrastaram os amigos infiéis, as ilusões, as imponderações da mocidade divorciada do respeito à família, como do amor a Deus, bem como os soezes impulsos do seu caráter ambicioso. A eles acomodou-se e moralmente desgraçou-se num abismo de lama e podridão. Foi assim que passou a ser
de fastígio e esplendor a vida da jovem Doidivanas, após ultrajar com funesto desrespeito o lar honrado dos pais, como nome, porque deveria antes zelar fervorosamente. Tão poderosa se tornou quanto fora antes humilde e ignorada. Ao primeiro amante, a quem atraiçoara logo após, vingando-se do menosprezo com que a tratara, furtando-se ao consórcio legal, outros se seguiram em escala ascendente sempre, e a antiga operária do cimo de suas miseráveis glórias olvidara-se do que fora, do quanto sofrera no embate das situações forjadas pela pobreza, para se homiziar à sombra do mais refalsado egoísmo. Nos primeiros meses, ainda socorrera a mãe e os irmãos com as vergonhosas migalhas dos seus sobejos, que são os restos, conquanto jamais procurasse visitá-los. Doente e minada por desgostos amaríssimos, a pobre senhora, que é a dona Dolores, aceitava o auxílio como esmola ultrajante, que avilta, a qual lhe trazia, acima de tudo, o sabor amargo da irremediável desonra da filha. Depois, porém, tendo notícia de que a mãe passara a residir fora da capital, em virtude de haver contraído matrimônio com um generoso chacareiro português, o qual possuía algumas economias, e desejara estabelecer-se no interior. A Palmirinha, então, desinteressou-se de novas notícias e nunca mais soube do que a própria família acontecera. Sucederam-se, todavia, os anos, na perseverante ampulheta que destaca os instantes dos quais se originam as horas, os dias e os séculos. Dentro em pouco, a formosura da graciosa bordadeira do Matoso decaiu como ao entardecer a rosa desabrochada, ao despontar do sol, decai do seu hastil. A frescura e o aveludado das faces rodadas e a rija carnação do talhe esbelto e lindo amolentaram-se e feneceram pouco a pouco. A velhice, uma velhice desesperadora do vaidoso e egoísta que a si mesmo endeusou, servindo-se de todas as paixões para a satisfação de soezes caprichos, esse declínio tenebroso de quem não quer envelhecer por se ter escravizado às ilusões do mundo, tingiu de longos rastros prateados a outrora densa cabeleira sedosa e negra. A pele encarquilhou-se, as faces se encovaram, os olhos cansados de resplandecer, contemplando uma etapa perdida pelos caminhos da dissolução, com que se retraíram para doloroso retrospecto consciencial. E os dentes, abalados pela piorreia, um a um dramaticamente desceram do escrínio rubro, que já não sorria. Palmira contemplou-se. Então, agora que a fase da realidade lhe impunha o imperativo do cotejo dos cabedais conquistados no trajeto da existência, descendo aos abismos conscienciais. Examinou o que fora, bem como as ações que praticara, e aterrou-se ouvindo a resposta das evocações sinistras do passado. Possuía ouro bastante ainda, porque avara, como a formiga que se precata das intempéries porvindouras, soubera acautelar-se contra a miséria que noites idênticas a uma que vivera entre os seus. Então, contra a miséria de noites idênticas à última que vivera entre os seus. Não obstante, concluía que se naqueles rudes tempos as privações lhe aturdiam o coração, a alma, no entanto, se aquecia nas chamas beneméritas de afetos abençoados, enquanto que agora dilaceravam-lhe o ser a frieza da solidão, a miséria insuportável do coração.
As primeiras lágrimas realmente sinceras rolaram de seus olhos, iniciando o saneamento do seu caráter aviltado. Levantou-se dos esconderijos sacrossantos do seu ser fecundo movimento de reparações. Então levantou-se de dentro dela um fecundo movimento de reparações. Então uma disposição para a reparação. E pela primeira vez, Palmira pensou nas dores que excruciavam os corações alheios. Entrou a beneficiar a pobreza desamparada, socorreu de preferência órfãos e viúvas paupérrimas, recordando quanto sua mãe sofrera nos entrechoques das vicissitudes diárias. Oh, aquela pobre mãe, a quem abandonar em pleno fervilhar das lutas, da qual agora feriam-na as mais pungentes saudades. Então o tempo passou, a época dos festejos, das alegrias ficaram para trás, e nesse repensar, seu coração voltou a recordar-se e ela passou a sentir as mais pungentes saudades da sua mãe. Finalmente, em certa manhã nebulosa e solitária de inverno, a criada preferida encontrou-a morta sobre o leito. Um ataque cardíaco vitimara-a subitamente, sem que mãos amigas lhe dulcificassem os estertores da agonia. E seus bens materiais, ainda avultados, foram destroçados por juízes e rábulas inescrupulosos, os quais desrespeitaram seus últimos desejos, consignados em testamento, que faziam herdeiros de sua fortuna a criada que a servia e certas viúvas pobres de quem mais se penalizara. Então essa é a narrativa que o Dr. Bezerra de Menezes traz, mas antes desta parte da vida da Palmirinha, é relatado logo no início do livro, a médium Ivone Pereira, ela relata que certo dia de novembro de 1928, um desgosto doméstico me fez julgar a vida muito amarga, levando-me a me sentir infeliz, deserdada da sorte. Advertida severamente por minha mãe, ante a blasfêmia proferida, recrudesceu a intensidade do desgosto, e lágrimas abundantes, então por mim considerada pungentíssimas, irromperam de meus olhos, dramatizando a cena com o aspecto exagerado com que o meu pouco senso houvera por bem circulá-la. Aí então, depois desse aborrecimento que a deixa triste, ela se recolhe no quarto profundamente amargurada, mas olhando a natureza pela grande janela, ela vai se sentindo melhor e aquele espetáculo bucólico, pouco a pouco, vai corrigindo as asperezas com que seu mau gênio lhe rodeara a mente. Ela se sente envolvida por uma força irresistível, deita-se e adormece sob forte injunção do sono magnético. Enquanto seu corpo carnal se enrijecia, seu espírito foi levado aos morros do Rio de Janeiro. Mas antes de ir para os morros do Rio de Janeiro, ela passa pelo local, pelo quarto, pela sala, ali onde a sua mãe estava costurando, e ela abraça a mãe e pede desculpas por aquela situação que pouco tempo antes, né, ela havia criado pela sua falta de compreensão diante de algum fato que ela nem se recordava mais quando foi escrever as páginas deste livro. Mas o fato é que ela é levada por esse espírito mentor aos morros do Rio de Janeiro. E ele diz: estamos num dos locais mais menosprezados e esquecidos pelas sociedades do Rio de Janeiro, a famosa capital de lindas baías e praias galantes.
Ó, a alegre metrópole, onde Momo impera sob desperdícios e excessos funestos. Aqui neste local, como nos seus congêneres, sofre-se a dor no que ela apresenta de mais ríspido e confrangedor. Aqui existe a fome, esse espectro satânico a comandar sequências irremediáveis. Compreenderás tu, porventura, o que sejam horas e dias torturados pelo suplício abominável da falta do pão cotidiano? Não, porque o desconheces, na presente existência pelo menos. O faminto, minha filha, o pobre ser aguilhoado ao tronco desse inavaliável tormento, nem mesmo possui coração para poder amar. Tampouco sensibilidade que o leve a se inclinar para o que é belo, o que é digno, o que é correto e bom. Ele enlouquece e se desorienta sob esmagamento cruciante dessa obsessão imperiosa. Só sente, bradando por todos os recôncavos do seu ser, a necessidade urgentíssima de se socorrer, aliviando-se do mal que o tortura, enquanto a visão do alimento que não lhe é dado obter imprime-se em sua mente qual miragem obstinada que o ordenasse conquistá-lo sem importar os meios a empregar a fim de alcançá-lo, nem a origem de que provenha. Por isso mesmo, observarei em tempo, socorrer o faminto, agraciando-o com fraterna cooperação em hora tão adversa, proporcionar-lhe trabalho honroso que lhe faculte prover a subsistência, exercer caridosa proteção ao incapaz para o trabalho que se agite e sofre entre os acumes da necessidade, não será tão somente apaziguar entranhas físicas a reclamarem o sustento indispensável. É, principalmente, consolar-lhe a alma dilacerada pela desventura. É, acima de tudo, soerguer-lhe o coração, que, como os demais, foi criado para as funções nobilitantes do amor. Há pouco tu te considerastes infeliz e teu pensamento blasfemou, faltando-te tolerância para enfrentar passageira contrariedade. Como és frágil, minha filha, e como lamento tal fraqueza imprópria que é do adepto do testamento de Jesus. Infeliz tu? E por quê? E ele vai citar uma série de situações que farão com que ela, com que todos nós, pelo menos a grande maioria, não nos sintamos infelizes diante dos pontos que ele vai colocar como o que é a verdadeira infelicidade. E o fato é que nesse morro ela vai a um casebre, a um cubículo miserável em que havia uma jovem e duas irmãzinhas. Num estado lastimável, a jovem já nos últimos dias, num processo de tuberculose, às portas da morte. E essa jovem era a Palmirinha, a Palmira do século anterior. E numa encarnação de reparação, né, nessas condições difíceis, mas o nosso tempo se esgota e nós temos que encerrar com esse aprendizado que creio que nos trouxe muitas reflexões para que nos norteemos melhor nas nossas vidas, nos nossos dias e que tenhamos um olhar um pouco mais demorado, uma atenção maior a tantos infelizes que não estão longe de nós. Que procuremos sempre estar atentos aos infortúnios ocultos. Tenhamos muita paz no coração.